Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! O tema da mensagem é mudar dói, mas vai valer a pena. Aleluia! Olha, é uma palavra de Jesus para você, meu lindo. Você não tem noção o que isso vai impactar no seu 2025. E eu quero que você fique comigo até o final. Tem uma palavra de Jesus para você aqui. E eu quero muito que você esteja comigo sempre, que você comece a sua semana junto comigo. Então eu vou te pedir um favor, curte o vídeo, é bem rapidinho, curte aí, comenta, compartilha. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho. E lembre-se, sempre haverá uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal, em nome de Jesus. Você sabe que nós estamos num tempo aonde algumas mudanças que demoravam mais, hoje demoram menos. Você sabe disso, né? Hoje você fica forte mais rápido. Foi. Toda vez que eu posto uma foto, um amigo manda tomando suco, né? Talvez. Quem saberá? Mas toda vez que um amigo me manda isso, eu chamo invejoso. Hoje você emagrece mais rápido se você quiser. Você talvez só está no médico errado, só. Brincadeiras à parte, nossa geração criou muitos métodos para acelerar coisas que demorariam muito tempo na nossa vida. Algumas dessas são prejudiciais, outras são talvez a única saída. Dependendo da pessoa, às vezes é a única saída. Mas algumas mudanças, elas precisam de um amadurecimento para que então seja possível, ou de uma estratégia mínima para que possamos de verdade viver o que Deus tem para nós. E toda a mudança que o ser humano precisa, por mais que ela seja externa, ela começa dentro de nós. Você sabia disso? Você sabia que para emagrecer, whatever o que você precisa, a primeira mudança que precisa acontecer em você é na mente? É uma loucura pensar que todas as mudanças que o ser humano precisa começam primeiro na mente. Se você for fazer uma cirurgia, aquela, acho que é bariátrica o nome, é isso, né? Você vai ter que fazer um atendimento psicológico. Por que psicológico se é uma intervenção cirúrgica? Porque depois da cirurgia, se a sua cabeça não adaptar ao tamanho do seu estômago, você vai voltar ao peso que você era antes e talvez até pior. Porque não adianta mudar as coisas aqui dentro se a nossa cabeça não alterar. Da mesma forma serve para quem está aqui fora. Não adianta mudar a realidade externa se a nossa cabeça permanecer igual. Eu vou melhorar. Não adianta você morar numa casa grande se a sua cabeça for uma cabeça de alguém miserável. Não adianta você prosperar na vida se a sua cabeça for de alguém mão de vaca miserável. Não adianta Deus te der uma esposa se dentro da tua cabeça mora um ignorante que não sabe honrar uma mulher. Não adianta Deus te dar um homem maravilhoso, trabalhador, se na sua cabeça mora uma mulher narcisista que não valoriza o que seu esposo faz. Tudo que você recebe e você não está preparado, ou você perde ou sacrifica. E essa é a loucura de tudo, porque se nós estamos entrando no novo ciclo para viver o novo de Deus, eu poderia chover no molhado e dizer: você precisa que os seus odres sejam renovados para que o vinho novo seja derramado em você. Mas isso é óbvio que nós já sabemos. Você sabe que algumas coisas da minha vida eu não demorei a viver por conta do recurso, eu demorei a viver por causa da minha mente. Algumas coisas no meu casamento eu demorei a viver por causa da minha mentalidade. Algumas formas de educar os meus filhos, eu demorei por causa da minha mentalidade, porque a minha mentalidade estava segregada a uma estação da minha vida que já havia passado há muito tempo, mas eu ainda estava com a cabeça lá, mesmo com o corpo em uma outra estação.
De maneira resumida, não adianta você achar que vai viver algo novo em 2025 se as suas posturas forem exatamente a que você viveu em 2024, se os seus critérios de escolha forem os mesmos, se aquilo que você viveu você reproduzir e pensar que os resultados serão diferentes no final, porque o ano é novo. O ano novo não muda o resultado se a postura for a mesma. Seu casamento não vai mudar, sua vida familiar, financeira não vai mudar se a tua posição for igual. E essa é a loucura do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus que transforma o homem de dentro para fora. Não, fala para quem está perto de você e diga: você sozinho consegue trabalhar o seu mindset. Mas fala para ele: mas o que produz a maior revolução da sua história é quando Jesus governa a sua mente. Irmão, eu vou falar uma coisa. Tem umas coisas que eu acho muito engraçado, que é, irmão, olha só, tem coisas que é fé, não é verdade? A fé te faz crer naquilo que ainda não é real, correto? Mas tem gente que não só crê naquilo que ainda não é real pela fé, mas muda o coração sem nem ter aquilo que está esperando ter. Eu vou melhorar, quer ver? Tem gente que fica soberbo, orgulhoso, prepotente só com o testemunho, pela fé. Imagina se Deus dá. Vamos melhorar. Irmão, é que eu vi umas coisas. É porque você tem que agir como rico. Aí tem gente que entendeu tudo errado. Tem gente que agir como rico é tratar mal os pobres. Tem gente que acha que agir como rico é esnobar das coisas dos outros, é rir da estação que está, é zombar daquilo que Deus te deu. Coitado. Vai ser pobre a vida toda. Pode até ter um mindset de rico, mas nunca vai prosperar na terra. Porque o que faz a gente prosperar é o favor e a misericórdia de Deus. Uma mentalidade transformada por Ele, não governada por opiniões externas. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu tenho um texto aqui que dá uma porta poderosa para a nossa vida. E eu vou ler para você. Romanos capítulo 12, versículo 2. Ai, que delícia. E não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Para que então experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Veja, é o apóstolo Paulo que está escrevendo. Está escrevendo para uma igreja. E ele está dando um conselho poderoso. A primeira coisa que ele está dizendo é: não se conformem. Ou seja, de tudo que existe, de tudo que foi apresentado, se for ruim, se for enganoso, se for algo mentiroso, não se amoldem a isso. Sabe, nós não somos aqueles que se parecem com o mundo, nós somos estranhos ao mundo. Se você se parece demais com o mundo, talvez o estranho seja você. Porque no nosso caso nós fomos chamados para resplandecer a glória de Jesus nessa terra.
3 aleluias, eu vou dizer de novo. Jesus te chamou para que você seja luz e sal dessa terra. E se o sal não tempera, se o sal não dá gosto, ele é lançado na terra sem nenhuma utilidade. Então nós estamos vivendo debaixo de padrões que foram apresentados para nós e que talvez nem é real, vivendo vidas que foram vendidas de maneira mentirosa para nós, tentando alcançar um padrão que não é real, que é fictício. Foi implantado em nós um normal, foi implantado em nós um padrão de beleza, foi implantado em nós um carro perfeito, foi implantado em nós alguma realidade de o tamanho de uma casa, e foi tudo colocado dentro de nós e está aqui. E agora o problema não é nem só sobre o que é implantado, mas é como eu me movo a partir daquilo que foi apresentado para mim. Olha, há uma geração que corre atrás de coisas vazias, que busca coisas que são, sabe, vazias. A Bíblia vai dizer, quando vocês pedem, vocês não pedem direito, porque vocês estão pedindo coisas que são para o seu próprio deleite. Jesus está dizendo, você não está pedindo para que a glória seja minha, você não está pedindo para que o meu reino cresça, você está pedindo para que você, é só para você. Escute, lindo, Deus nunca vai dar algo para você que o fim seja você. Eu estava lendo uma história agora, alguns dias atrás, de um dos maiores filântropos do nosso país, dizendo a quantidade que ele doa do capital que ele tem. E você fica apavorado, você diz, meu Deus, que tanto dinheiro. E aí alguém diz, se eu tivesse o que ele tem, eu faria igual. Mas eu tenho uma péssima notícia para você. Quem é fiel no pouco, a Bíblia diz, é quem é fiel no pouco, sobre muito o Senhor vai nos colocar. Não, lindo, escute bem, não é sobre quando você ter, é sobre quem você é, a condição aonde Deus já te colocou. Por isso que a mudança principal não é no bolso, a mudança principal não é na conta, a mudança principal não é na garagem, a mudança principal não é na casa, a mudança principal que a gente precisa é dentro do nosso coração, da nossa mente. Porque senão, lindo, nós nunca seremos de fato aquilo que Deus gostaria que nós fôssemos. Então a Bíblia vem e diz, não se conformem. O primeiro ponto é achar o erro. O primeiro nosso desafio é descobrir o que é de verdade e o que é de mentira. A primeira coisa é entender o que é falso e o que é verdadeiro. Eu não sei se você compreende isso, mas a maioria das corridas que o mundo nos apresenta são sem fim. A corrida da estética é sem fim. A corrida do dinheiro é sem fim. A corrida da felicidade é sem fim. Sempre vai ter alguém mais rico, sempre vai ter alguém mais bonito, sempre vai ter alguém mais bem casado, sempre vai ter alguém mais cheiroso, sempre vai ter um carro melhor que o seu, sempre vai ter alguém que vai ter uma... Ah, meu Deus. Porque sempre vai ter alguém que vai se superar naquilo que você chama de final da jornada. Você pensa que é o fim, chega alguém que aquilo é só o começo. Eu fui numa academia alguns dias atrás aqui, num lugar aqui no mundo, e tinha um halter de 100 e poucos quilos. Irmão, esses dias atrás estava me achando forte. Eu até pedi para filmar eu fazendo exercício, para mostrar para minha esposa. Isso não é um homem, isso é um Hulk. Irmão, 110 quilos no supino. E aí o cara falou, você vai fazer 5? Eu falei, eu vou fazer 8. E fazendo, e aí filmei 8, nossa, um monstro sagrado, a besta enjaulada, e tava me achando. Aí eu tô olhando no YouTube. Nessa academia que eu fui, tinha um peso para pegar com uma mão só do peso que eu levantei com as duas, né? Aí eu mexi, irmão, parece que eles tinham colado ali. Aí eu coloquei, eu tava vendo na internet, né, top. Aí um cara assim do tamanho de 3 homens grande, pegou com uma mão e fez 1, 2, 3. Eu falei, querido, tá bom. A humilhação já é suficiente. Entende? Quando você estiver se achando, vai aparecer alguém para dizer assim, nossa, lembra muito meu começo. Por isso que a maior mudança que você precisa
não é de nada externo, é da nossa mente. E aí a Bíblia diz como isso acontece. E aí a Bíblia diz: e que a vossa mente seja renovada pelo entendimento. Esse entendimento, a Bíblia está dizendo sobre o Evangelho de Jesus. O que a palavra está dizendo é: se você deixar a sua mente ser renovada, então você vai experimentar, olha que poderoso, uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não, lindo, você não está entendendo. Isso não é um talvez vai. Não, é se você permitir que a sua mente seja renovada, você vai experimentar. Diga para quem está perto de você: não importa onde você mora, não importa se você é pobre ou se você é rico, não importa quanto investimento você já colocou. Fala: se a sua mente for renovada, você vai viver, experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E olha, eu amo coisas práticas, eu amo coisas objetivas. E quando eu olho para esse tempo de uma nova estação, de um novo ano, o que vem na minha cabeça é: Deus, aonde foi que os meus pés vacilaram que eu não devo repetir no próximo ciclo? E aí a gente volta na primeira parte do versículo: não se conformem. Não se conformar significa não aderir à realidade que nos foi imposta. Eu sinto muito em te informar, mas antes de dar certo, você vai ter que parecer estranho. Tá bom. Vamos lá. Antes de dar muito certo, você vai ter que fazer coisas que ninguém tem coragem de fazer. Irmão, é que você tem que parecer estranho às vezes, ou você vai parecer estranho às vezes por desejar viver algo novo, porque significa que você não vai poder fazer como a manada faz. Tá, vamos lá. Todo mundo, todo mundo bebe. Eu não. Não, isso aí, irmão, pelo amor de Deus, vamos lá. Todo mundo bebe. É estranho, não é? Num mundo onde é moda quem toma mais, mas você não quer viver aquela mesma realidade, você quer viver algo novo. Então o primeiro passo não é ser parecido, é ser diferente. Calma, nem comecei a apertar. Todo mundo fuma pendrive. Todo mundo fala mal dos outros. Todo mundo faz sexo com a namorada ou com o namorado antes do casamento. Todo mundo vê pornografia. Posso continuar? Todo mundo deixa a carne governar sobre o espírito. Todo mundo se preocupa só com os seus deleites e não com a sua pureza. Esse é o negócio. Nós precisamos voltar a ser a geração dos diferentes. Nós precisamos voltar a ser aqueles que envergonham o diabo, que o inimigo passa e diz: esse eu não consigo chegar nem perto porque irrita. Ele está se preocupando em viver diferente. Lindo, Deus nos chamou para ser diferentes do mundo. Deus nos chamou para ser luz e sal da terra. Deus nos chamou para governar sobre esta terra caída. Deus não nos chamou para escravos. Deus não nos chamou para nada disso. Deus nos chamou para ser filhos dele. Tão lindo. Quem é da realeza vive como a realeza vive, não como os escravos.
Nós não podemos ser escravos desse século. Nós não podemos ser escravos desse mundo. Nós não podemos ser escravos dos prazeres. Então, meu lindo, não adianta dizer que você ama Jesus, whatever. Não adianta se você de fato não foi transformado pelo Evangelho. Porque para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você não começa vivendo. Você começa sendo diferente, estranho primeiro, sendo repudiado por alguém, sendo humilhado por alguém, para que então a boa, perfeita vontade, agradável vontade de Deus se aperfeiçoe em você. Não existe uma vida extraordinária que não exija de você renúncias pontuais. Por isso que eu falei que não era tão de boa essa mensagem. Porque mudar dói, lindo. Mudar dói. Ser diferente dói. Falar no mundo de hoje que você está se guardando para alguém dói. Falar que você não faz o que todo mundo faz dói. Alguém vai rir de você, vai dizer que você está atrasado, que você está viajando, que você está perdendo a melhor parte da tua vida. E eu quero que você entenda, meu lindo, vão rir, vão zombar, vão humilhar, mas quando a boa, perfeita vontade, agradável vontade de Deus se apoderar da sua história, eles vão olhar e vão dizer: por que não fiz igual? E aí o sal começa a dar sabor, a luz começa a iluminar e as trevas começam a ser dissipadas. Ai, meu Deus. Ai, irmão, é porque eu tô achando que vocês já estão velhos demais para fazer umas coisas erradas. É verdade. A gente tem que amadurecer, lindo. A gente tem que amadurecer rápido. Existe uma geração que clama para que os verdadeiros homens e mulheres de Deus se levantem na terra. Existe gente clamando para que aqueles que são apaixonados por Jesus comecem a falar em alta voz no meio da nossa geração, seja através de palavras, seja através da sua vida. O mundo está carente de referências, o mundo está precisando de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Então, lindo, 2025 é o teu ano. Não, você não pegou. Escute bem. 2025 será o teu ano. Esse ano é o seu ano. É o ano onde você vai amadurecer de maneira sobrenatural. Que as mudanças da sua vida vão produzir o maior aceleramento da sua história. Que Deus vai fazer algo poderoso através de você. Ei, mas escute isso. Antes de Deus mudar a história do enredo, Deus vai mudar a vida do ator principal. Deus vai mudar o teu coração. Deus vai renovar a tua mente. Deus vai mudar a tua história. E quando tudo isso acontecer, você vai experimentar o que a Bíblia chama de boa, perfeita vontade, agradável vontade de Deus. Fala com você, diga: eu vou viver. E Deus diz: então você vai ter que mudar. O apóstolo Paulo é maravilhoso, porque ele é um sniper. Porque ele poderia deixar vago, mas ele conecta uma coisa na outra. Para viver a boa, perfeita vontade de Deus, não se conforma, renova, então vive. Eu não posso dizer para você que o seu ano vai ser maravilhoso se Deus não mudar a tua vida. Eu não posso dizer para você que o melhor de Deus vai vir sobre você se você não mudar o teu coração. É impossível, é mentira. Eu não posso dizer para você: olha, o seu ano vai ser maravilhoso, mas continua vivendo a vida que você está vivendo, destruída, de pecado, autodestrutiva, fazendo coisas que entristecem o Senhor, que Deus vai abençoar você. Que lindo, é tudo lindo, mas é só mentira. O que Deus está dizendo para mim e para você é: se você deixar eu fazer, se você permitir que eu mude todas as coisas, se prepare, porque o que você vai viver é sobrenatural. Escute isso. A Bíblia vai dizer em Filipenses 1:6: porque Ele é fiel para completar a obra que Ele mesmo começou. Talvez você começou a entender isso faz pouco tempo. Talvez isso tudo é muito novo para você ainda. Mas Deus está dizendo para você: eu vou completar a obra. Eu vou fazer algo novo na sua vida. Eu vou fazer algo novo na sua vida. Eu vou... vou declarar. Eu amo isso. É lindo, maravilhoso. É porque eu estou dizendo: Deus, o que eu preciso mudar rápido? Fala logo. Porque eu não quero viver um ano normal. Eu quero viver um ano só de testemunho sinistro.
Vou te falar, lindo, os últimos 4 meses do ano, pra mim, foi tiro, porrada e bomba. Deus me falou assim: lindo, se tu pensa que eu vou deixar tu entrar em 2025 desse jeito, você tá redondamente enganado. E aí eu disse: então Deus, taca-lhe o pau nesse carrinho. E o pau pegou. Sabe qual que é maravilhoso? Doeu, incomodou, gerou angústia. Mas eu vou dizer pra você, valeu a pena. Não, lindo, fala pra quem tá perto de você: dói, mas vale a pena. Vão rir de você, mas vale a pena. Então, prepara para celebrar comigo. Deus vai. Gravou? Deus vai. Mas você também vai ter que fazer um negócio. Combinado? Então nós não vamos ficar só na parte que Deus faz. A gente vai entrar na parte que a responsabilidade é nossa. Ok? Então vamos lá. Se você permitir que Deus renove a sua mente, o seu entendimento, se você deixar que Deus seja o dono da caneta que escreve os detalhes da sua história, eu não vou conseguir falar, que coisa. É lindo, eu vou melhorar. Se você entregar o controle da sua história para o Senhor, se você entregar a caneta que você escreveu os planos para o seu 2025 nas mãos do Senhor Jesus, se você deixar Ele mudar todas as áreas da sua vida, entenda, não vai ser fácil no começo, vai incomodar você, vai te levar para um lugar onde você não tem controle das coisas, mas eu quero declarar no nome de Jesus que a sua decisão vai promover na sua história o maior crescimento da sua vida. Em nome de Jesus, você vai desfrutar do que a palavra chama boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas antes de mudar tudo, Deus vai mudar tudo dentro de você. E quando dentro de você estiver mudado, quando seus olhos se abrirem, nada mais será igual à sua volta. Em nome de Jesus. Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor derramado sobre nós. Nunca mais seremos os mesmos, Jesus. Obrigado. Obrigado porque Tu és perfeito. Obrigado porque a Tua palavra nos envolve. Obrigado, Jesus, porque algo novo será gerado dentro de nós. Jesus, vai doer, mas vai valer a pena, Senhor. Vai doer, mas vai dar alegria no teu coração, Jesus. Nos próximos dias eu quero declarar que o Senhor vai olhar para nós e vai dizer: esse é meu garoto, essa é a minha garota. Eu sei que Ele me ama. Em nome de Jesus. Amém.